Muito boa noite, cá estamos então para mais um Falando com Franqueza. Lisboa 94, capital da cultura, é o tema proposto. E Lisboa 94 aproxima-se. Vão surgir certamente as críticas, as intenções, as diferenças, também certamente algumas contradições. E as opiniões, ao fim e ao cabo, dividir-se-ão certamente. Será que com tudo isto a situação da arte em Portugal vai mudar um pouco? É isso que vamos tentar saber esta noite. Temos alguns convidados em estúdio. Queria apresentar-vos o primeiro convidado, que está aqui ao meu lado. É Louro Artur, artista plástico desde 1960. Atualmente exerce a docência na Escola Superior de Setúbal, tendo participado já em muitas exposições coletivas e individuais. É sócio fundador e presidente, entre, enfim, outras coisas que tem no seu largo currículo, é sócio fundador e presidente da Associação de Artistas Plásticos de Almada. É o nosso primeiro convidado com quem eu vou conversar, trocar algumas opiniões de imediato. O segundo convidado, um artista também, António Sem, tem desenvolvido intensa atividade profissional no campo da literatura, publicidade, decoração, teatro, jornalismo e pintura, e é precisamente isso que ele vem aqui fazer esta noite. Vai pintar um quadro, dentro de momentos vai iniciar a sua obra. Eu terei a oportunidade depois, ao longo desta conversa, nós daremos uma espreitadela à sua obra e depois, no final, eu terei a oportunidade de conversar com ele. Mas para já, eu queria tocar algumas opiniões com o Louro Artur. Muito boa noite, uma vez mais. Eu sei que há 4 períodos importantes, pelo menos 4 décadas mais marcantes na sua vida. Está certo? Assim, a traços muito largos, o que é que poderemos ressaltar de cada uma delas? O período que se refere, o primeiro período que se refere é um período ligado ao informalismo espanhol. Eu sou um pintor que vem do abstrato para o figurativo, isto no princípio dos anos 60. A meio dos anos 60 estou efetivamente com alguma figuração ligada às máscaras, um envolvimento comunicacional que se estabeleceu naquele período, que necessitou de vestir o humano com uma série de máscaras. Isto porque, de facto, havia que ultrapassar problemas ligados, portanto, a outras instituições que não deixavam muitas vezes passar os trabalhos do próprio artista, quase como uma inquisição. Isso acontecia na década de 60. Na década de 60, sim. Em 70 nós estamos a acompanhar esta conversa com a ilustração de alguns dos seus trabalhos que mostram bem esse tempo e essas décadas. Nos anos 70? Os anos 70 é um trabalho, é um olhar para a palavra e para a letra e, sobretudo, para o corpo da letra. E é dentro do corpo da letra que se passa praticamente toda a história visual, como uma linguagem fílmica, porque era dividido por pequenos quadradinhos. Essa letra dava a palavra e o conjunto de imagens na letra e nas restantes formavam a palavra, era o conjunto do quadro. Eu sei que é muito difícil nós retratarmos uma década praticamente em 30 segundos, mas a intenção é um pouco essa. É também um exercício para si, também para um artista. Depois, na década seguinte, digamos nos anos 70. Bom, a partir dos anos 80 é o período dos projetos, o início dos projetos. O primeiro projeto é entre dois rios, entre o Rio Tejo e o Rio Sado. Há um percurso imaginário entre estes dois rios, a começar pelo promontório da parte sul, do Tejo, e depois para a Riba Fóssil, da Costa da Caparica, até chegar à Serra da Rábida. Ora bem, neste itinerário de investigação, porque será todo um itinerário de investigação, aparecem os primeiros retratos, era um encontro com as letras também. E está referenciado o escritor Romão Correia, o escritor Bilhão Pato,
o Fernão Mendes Pinto, que vai ocupar este final de 1900, o Fernão Mendes Pinto e alguns poetas ligados à Serra da Rábida, como Sebastião da Gama. Portanto, é a série de retratos. Para além dos retratos, há o seixo, há a concha, há o elemento floral específico daquela geografia e daquele lugar, que, efetivamente, por recolha, enfim, foram elementos extremamente importantes. Este último projeto, que está relacionado com a cultura portuguesa, são aspectos da cultura portuguesa. A dada altura, há 3 ou 4 quadros de homenagem ao Rafael Bernal Pinheiro. E é o Rafael Bernal Pinheiro em diálogo com a juventude, porque neste projeto há também um grande levantamento sobre os jogos tradicionais infantis, enfim, em termos de memórias. O problema fundamental foi levar, em termos de comunicação, ao observador, problemas ligados à memória dos anos 40, aos anos 50, enfim, e teve bastante sucesso estes Loura Artur, há alguns anos também quiseste a docência, não é? Que é professor. Quase ao mesmo tempo. Sim. Que... Há tantos quanto? Perdão. 32 anos. Tem sido sempre possível conciliar sempre. A vida docente com sempre. A vida de artista? Inicialmente é um bocadinho difícil, mas chegava a trabalhar até às 2 da manhã. Nunca tive uma posição muito romântica destas coisas. Ou fazia uma coisa ou fazia outra, nunca foi aquilo. Sempre trabalhei, portanto, na arte de ensinar, entre aspas, e nas artes plásticas. Não havia grandes diferenças. Assim, numa frase, como é que vê a atual situação da pintura portuguesa? O que é que lhe aprecia dizer sobre isso? Bom, quando me lembro da atual, da situação atual, apetece-me recuar para o século passado, no final do século passado. O problema do ultimato inglês, uma corrida a um certo nacionalismo, atenção ao nacionalismo, entre aspas, para não haver problemas aqui com os nacionalismos, era um nacionalismo puro, de defesa da cultura portuguesa, e isso nós vemos retratos urbanos do Colombano, e vemos retratos rurais de grande apego à cultura portuguesa do Malhoa. É um ciclo de grande defesa da cultura nacional. É por curiosidade, não é? E estas coisas que passaram de moda, voltaram este final de século a ter valores próximos, só com itinerários diferentes. A entrada no mercado comum, novamente a necessidade de olhar para a nossa cultura e tentar, portanto, respeitá-la e colocá-la sempre, digamos assim, em confronto normal com outras culturas, mas, na realidade, olhando bem para ela, para não se perder esse sentido de ser português. Porque ser português é pertencer, de facto, a uma cultura e defendê-la. Agora é que eu lhe vou pedir, numa frase só mesmo, como é que caracteriza a sua pintura? Olha, começa por uma linha, depois a linha tem uma cor, essa cor é puxada, é modelada para uma mancha, o que quer dizer que eu modelo sempre a cor, o que quer dizer também que passo da cor ao tom. É uma pintura tonal. Deixe-me alargar a nossa conversa a alguns dos jovens que estão aqui esta noite connosco e gostariam certamente de fazer uma ou duas perguntas. Penso que temos tempo para as duas. Sim. Que conselhos daria a um jovem que gostaria de iniciar-se esta Levanta o microfone um pouco mais. Que gostaria de iniciar esta carreira? Conselhos não é fácil, não? Ou é? Conselhos, não é nada fácil. A vida não está nada fácil para os jovens que querem iniciar esta carreira. No entanto, um campo de experimentação seguido de investigação e com o apoio ou de um pintor ou de um artista plástico ou então de uma escola é sempre necessário. Outra pergunta? O que é que acha das escolas de arte existentes e qual é a sua opinião sobre elas?
De facto, há 10 anos atrás haviam duas escolas superiores, uma em Lisboa, outra no Porto, enfim, mas algumas privadas, poucas. Agora, de facto, os institutos politécnicos têm, também na área educacional, portanto, variantes ao nível das artes plásticas, e como há institutos politécnicos a nível distrital, há sempre possibilidades a que o jovem dessa região possa integrar essas mesmas escolas. Portanto, a situação melhorou. Louro Artur, só a última pergunta. Lisboa 94, capital europeia da cultura, está aí. Qual é a sua opinião sobre este evento? Será que alguma coisa vai mudar, visto que nós vamos tratar disto na segunda parte também? Essa prende-se, de facto, com a pergunta anteriormente. Sim. Perdão. Julgo que não, a nível das artes plásticas e outros níveis não vai mudar. Não acredita? Não acredito muita coisa que não acredito que mude. Mas ponho o ponto de interrogação. Não acredito que mude. Para mudar era preciso que existisse muito barulho à volta dela. E até este momento, pouca informação tem vindo a público. Não acredito que mude. Vamos tratar, vai ficar como nosso convidado, vai assistir do lado de fora e vamos tratar desse assunto na segunda parte deste Falando com Franqueza. Por agora vamos ficar por aqui, vamos também depois na segunda parte ver o que é que António Sem tem estado a fazer. Eu terei a oportunidade de conversar com ele. Um breve intervalo e voltamos dentro de momentos para a segunda parte. Até já. Cá estamos então para a segunda parte do nosso Falando com Franqueza desta noite. O nosso segundo convidado é o Dr. Jorge Pires. Ele é professor de Filosofia e jornalista, é também tradutor e autor e é neste momento, e é isso que nos interessa esta noite, assessor de imprensa de Lisboa 94. Dr. Jorge Pires, boa noite, obrigado por estar aqui connosco também. Fiquei há pouco com a ideia e estava também a ouvir certamente essa parte da entrevista com o artista Louro Artur. Fiquei com a ideia de que está ainda muito por fazer, que as coisas não estão a mexer tanto assim, que está um bocado parado. Certamente a sua opinião é outra nesta altura em relação a Lisboa 94. Qual é a sua opinião? Como é que as coisas estão neste momento? As coisas estão, não diria que em ritmo de cruzeiro, mas em ritmo de quem está prestes a fazer uma apresentação de gala, diria eu, daqui a menos de um mês, e de quem está prestes a começar um ano de intensa atividade cultural daqui a 2 meses e meio, 3. Portanto, a data oficial de início das atividades de Lisboa 94 será 26 de fevereiro, no Coliseu dos Recreios, já agora com o Pedro Burmester, acompanhado pela Orquestra Sinfónica de Londres. Ficamos já a saber esses elementos também. Quais são, há certamente objetivos a atingir, quais são as linhas de orientação, as linhas mestras de orientação do programa de exposições previsto? Bom, tanto quanto sei, o programa de exposições pretende atingir orienta-se segundo duas linhas diversas. A primeira é mostrar a cidade, a segunda é mostrar a própria arte. Quando estou aqui a falar de arte, não estou a falar apenas de pintura. Portanto, há a pintura, a escultura e há, digamos, objetos híbridos que incluem vídeo e outros processos de comunicação, nomeadamente instalações plásticas na própria cidade. O programa das exposições vai começar, aliás, com uma exposição intitulada Lisboa Subterrânea, que pretende exibir as várias Lisboas que existem por debaixo desta e que as pessoas não conhecem muito bem. Aliás, eu lembro-me que em tempos houve, salvo erro, na estação de metro dos Restauradores ou do Recio, uma exposição que esteve lá durante anos, onde se exibiam os restos de Lisboa, da Lisboa romana que foram descobertos durante as obras do Metropolitano, além da Lisboa romana. Portanto, isso foi uma exposição que esteve no metro durante vários anos e que depois nunca mais se ouviu falar, por várias razões. Pretende-se recuperar isso, pretende-se recuperar as ruínas romanas visíveis, nomeadamente as
as que estão por debaixo da Rua Augusta, o Teatro Romano, etc., em condições para apresentar isso às pessoas, e além da Lisboa Romana, a Lisboa Visigótica, a Lisboa dos Mouros, etc. Está otimista quanto ao interesse dos estrangeiros, por exemplo, de uma forma geral, que virão propositadamente a Lisboa para visitar as várias exposições? Sim, estou otimista, embora repare que há... Do público, do público em geral e também dos artistas. Sim, os artistas, há alguns cujos nomes não consegui memorizar em tempo útil para este programa, que viram cá. Do público, tem-se estado a fazer várias campanhas de promoção do acontecimento lá fora, a que as pessoas não têm tido acesso, evidentemente, porque são coisas dedicadas ou a operadores turísticos, especificamente, ou a público licial, coisa que aconteceu em Paris neste último fim de semana, nomeadamente junto de, como se costuma dizer, imigrantes de segunda geração, portanto, portugueses que são filhos de outros portugueses que tinham emigrado para a França e que têm muito pouco contacto com a atividade cultural que se faz cá em Portugal. Além disso, tem havido sucessivas visitas de jornalistas e de operadores turísticos cá a Portugal, nomeadamente às instalações de Lisboa 94, isto numa ação conjugada com o ICEP. Estaria mais otimista se estivéssemos a 1 ano e meio ou 2 anos de distância do início das festividades, não é? Estamos a 3 meses, é claro que estou otimista e há vários indicadores nesse sentido. Por exemplo, a Associação Internacional de Operadores Turísticos vai fazer o seu congresso anual cá em Portugal no ano que vem. Vamos ter a sessão do Parlamento Europeu de Escritores cá em Portugal no ano que vem. Enfim, há toda uma sucessão de manifestações deste tipo, ou seja, que conjugam vários países e que vão ter como palco a cidade de Lisboa durante o próximo ano. Diga-me só, eu penso que há aqui gente que quer fazer perguntas. Diga-me só uma última pergunta. Que critérios é que foram utilizados para a seleção dos artistas? Isso é uma pergunta difícil para mim, mas enfim, os artistas foram escolhidos por diversos comissários que foram responsáveis por cada uma das exposições. Isso ocasionou algumas sinergias interessantes europeias, mais do que portuguesas, por exemplo, a exposição de escultura angolana. Eu também queria dizer que estas exposições e esta mostra, que será Lisboa 94 como capital europeia da cultura, não vai mostrar exclusivamente artistas e cultura portuguesas, nem exclusivamente europeias. Portanto, o tema é o de Lisboa como uma cidade que é ponto de encontro entre culturas, e vamos ter desde música da África do Sul, música que vem da América do Sul e, por exemplo, a exposição de escultura angolana que eu ia referir tem origem em várias coleções privadas portuguesas, mas foi organizada por uma senhora belga, o que não deixa de ser curioso. Portanto, presumo que em cada uma dessas exposições as pessoas terão seguido critérios diferentes, mas gostava de realçar uma exposição que será inaugurada durante o verão no Centro Cultural de Belém, que é subordinada ao tema Depois do Amanhã e que visa contrariar o sentimento de catástrofe iminente que se apoderou das pessoas agora que estamos a 7 anos do fim do século e do fim do milénio, e que visa também demonstrar que não chegamos ao fim dos tempos, nem chegamos ao fim dos caminhos possíveis para a arte, e há sempre alternativas. Ficam aqui essas ideias. Entre a plateia, alguém queira fazer uma pergunta? Diga. Ao nível das escolas secundárias superiores, que tipo de divulgação das artes plásticas é que se pretende fazer com Lisboa 94? Vamos procurar fazer uma divulgação não só das artes plásticas, mas do calendário de Lisboa 94 todo, em conjugação com outras entidades. E uma das propostas que está em estudo atualmente é com o Clube Português de Artes e Ideias. A ideia seria, tanto quanto julgo, formar alguns monitores para irem às escolas, enfim, ministrar informações às pessoas sobre aquilo que se está a acontecer e como é que as pessoas podem ir visitar e ter acesso às coisas. E, além disso, há um projeto para trazer as pessoas das escolas secundárias de todo o país, não de Lisboa, cá a Lisboa, em excursões organizadas, digamos. Outra pergunta? Lá atrás, por favor. Gostava de saber que tipo de incentivos e apoios é que o Lisboa 94 vai trazer, por exemplo, para quem queira iniciar uma carreira artística ou mesmo para quem já a tenha iniciado. Nomeadamente, pronto, já falou nas exposições, por si só constituem um estímulo, não é? Bom,
No nosso país, quando se fala de apoios, normalmente quer-se dizer dinheiro, não é? Dinheiro acho que não vai haver. O que vamos ter é uma mostra cultural sem paralelo no nosso país, creio eu, e que, portanto, pretende, além de divulgar novos artistas, pretende fomentar novos públicos. Isto é, uma das coisas que se pretende que fiquem é o interesse das pessoas pelas manifestações culturais, para depois evitarmos aquelas situações chatas que têm acontecido no passado e que esperemos que não se continue a verificar de futuro, que é, por exemplo, termos muitos atores de teatro e pouca gente interessada em ir ao teatro. Só terminar. Dr. Jorge Pires, eu sei que ficávamos aqui a conversar com o público, mas também não pode ser. Lisboa 95 vai ser a continuação evolutiva, 94? Isso depende mais das pessoas do que da organização deste acontecimento. Este acontecimento é provisório, não diria que é provisório, mas é temporário. Isto tem um princípio e tem um fim. E aquilo que acontecer depois disso vai depender mais de todos nós do que propriamente da comissão que organizou. Muito obrigado pela sua participação aqui também esta noite. E agora vamos ver o que é que o António Sem esteve a fazer, esteve a pintar durante este nosso programa, durante este nosso Falando com Franqueza. António, agora eu vou interromper e vamos ter de terminar. António, nunca lhe tinham feito um desafio assim? Ou já? Já, assim em 25 minutos, avançar para uma obra e terminá-la, concluí-la, está concluída? Não é que um quadro, o artista tem sempre dificuldade de saber quando é que deve terminar o quadro. Por isso, eu acho que uma obra de arte é sempre um quadro inacabado. Por isso, evidentemente, que em 25 minutos não se pode construir o trabalho. É a partir daqui, deste fundo, que eu irei construir, no fundo, o quadro, aperfeiçoá-lo e chegar a uma altura em que realmente quero. Mas poderei dizer que, em linhas gerais, o quadro está terminado. Ou posso dizer, se não estivesse terminado, queria terminá-lo depois, por exemplo, um turno de serviço. O António, que é profissional também da RTP, como é que dá para conciliar essas coisas? Ficam sempre obras para retocar, para terminar? A pintura é sempre bom, porque a gente sai daqui do stress desta casa e, por vezes, estar a pintar isolados com música é uma maneira de nós ultrapassarmos o stress desta casa, não é? António, e aquilo sobre que nós estivemos aqui a falar, Lisboa 94, assim, numa frase, eu estou a pedir uma frase só aos convidados, porque o programa é curto. O que é Lisboa 94 como artista? Eu aproveito a oportunidade de estar aqui o Dr. Jorge, um dos responsáveis em relação à Lisboa Capital da Cultura, para dizer que eu sempre, ao longo dos anos da pintura, sempre fui extremamente crítica, não só em relação à crítica portuguesa, como a determinadas situações que continuam a existir neste país, que discordo. Em relação à Capital da Cultura, continuo a dizer que os critérios dos artistas, da seleção dos artistas, não foi aquela mais criteriosa, mais isenta, porque realmente nós continuamos a viver em Portugal, em capelinhas, em grupos, e estou-me a lembrar da plateia, que são jovens, a dificuldade que eles terão um dia de ingressar também no mundo das artes plásticas, poderem transmitir a mensagem, a obra, porque realmente os estímulos e as oportunidades em relação às pessoas não são iguais. No fundo é isto. Mas penso que, agora, a mim o que me preocupa não é Lisboa, capital da cultura. A mim o que me preocupa realmente é o futuro em relação às artes plásticas, em relação à política cultural que deve ser implementada, em relação aos novos valores, em relação aos jovens, em relação, enfim, é tudo isso. É o futuro. Obrigado, António, pela obra, também pelo trabalho. Perguntas, algumas das quais vão ter resposta durante o 94, outras não. E 94 está já aqui ao virar da porta, é já amanhã. Vamos ficar por aqui. Muito boa noite, até para a semana, para mais uma edição do nosso Falando com Franqueza. Boa noite.